Olá, você está no programa Sou do Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que trata de temas com uma visão transcendente, enxergando o ser humano sob a sua dimensão biopsicossocial e espiritual. Eu sou Lívia Bailão e vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de 45 anos, estatura mediana, tenho pele branca, cabelos lisos tingidos de ruivo, olhos azuis e hoje eu estou usando um blazer azul marinho com uma blusa bege, calça jeans e tênis branco. Bem, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante e muito instigante. Nós vamos falar sobre relações reais em tempos digitais. Como conhecer alguém para além do algoritmo e do Photoshop. Viram? E quem está conosco para tratar desse assunto é a jornalista e neuropsicóloga Fabiane Fagundes. Oi, Fabiane, seja muito bem-vinda. Oi, Lívia, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco, sobre a alma humana e vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher de 48 anos de idade, tenho 1,70 m de altura, cabelos lisos, pretos, pele branca, olhos castanhos. Hoje eu estou com um vestido preto, mais ou menos na altura do joelho e com sandálias também, sandálias claras. Muito bem. Fabiane, vamos lá. O nosso tema é como ser real em tempos digitais, de Instagram, de Photoshop e de algoritmo. Como estabelecermos relações reais e verdadeiras. Por que você acha que as pessoas querem se passar por quem elas não é? Porque isso é mais comum do que a gente vê, né? Acontece, Lívia, assim como a gente vê nas redes sociais que hoje, com os filtros da vida, então você se expõe ali já com filtro, isso vai para dentro do set terapêutico. O que eu mais recebo hoje, principalmente de adolescentes, são adolescentes que não estão satisfeitos com quem eles são. E a partir disso, em busca de uma aceitação, com medo da rejeição, eles começam a criar o que nós chamamos de persona, personagens, personas. Então, aí vem os filtros, vem toda uma persona que se cria numa rede social, porque a rede social facilita essa maquiagem da alma. Isso é tão sério, seríssimo. Fabiane? Você acha que as pessoas, isso tem a ver, isso que você está trazendo, você acha que tem a ver com a questão da autoimagem idealizada? Quem eu acredito que eu sou e quem eu realmente sou, se eu não quero ver ali aquele meu conteúdo negativo, se eu não quero ver as minhas sombras, aí eu crio a minha autoimagem e aí uso de uma ferramenta, porque o Instagram é uma ferramenta, ele está ali. A questão é como nós nos relacionamos com ele, levando só aquilo, só aquela estamparia. Então isso, do ponto de vista mais profundo, psíquico, emocional, teria a ver com essa questão da autoimagem idealizada? Justamente, Lívia. A autoimagem ela começa a ser construída desde ali o bebezinho no colo da mãe. Então, toda essa carga que eu vou recebendo dentro da minha educação, os estímulos externos que essa criança vai recebendo, isso já vai sendo trabalhado como conteúdo interno na formação da personalidade e dessa autoimagem. Quando, dentro de uma sociedade onde não se aceita a imperfeição, onde não se aceita o erro, onde o erro é visto como uma coisa que tem que ser um defeito, enfim, a gente começa a se esconder atrás de várias máscaras. E eu começo a criar uma autoimagem que muitas vezes não condiz com quem eu realmente sou. Vou te contar um exemplo meu. Eu fui um adolescente de 20 a 30 anos que eu cresci muito rápido, mas eu convivia as meninas ali da minha idade. Então todas vestiam calça número 38. Eu vivia de dieta porque eu queria vestir calça 38, 36, mas eu vestia 40. Por quê? Porque eu achava que eu era o quê? Gorda. Então, que eu estava sempre acima do peso. Hoje eu olho minhas fotos daquela época, eu fiquei uma década com essa autoimagem. Eu olho minhas fotos e falo, gente, como eu era magrela, eu não me via magrela. Eu não me via, mas claro que do meu tamanho, 1,70, enfim, com toda uma alçadura muito mais pesada, eu nunca ia pesar e ter um biotipo que coubesse uma calça 36. Mas como eu queria o quê? Ser igual a todo mundo. Se minhas amigas usavam, eu não conseguia ver que elas eram bem menorzinhas, enfim.
Então eu fazia o quê? Uma avaliação da minha autoimagem. E isso acontece todos os dias, porque a autoimagem comparando no que o outro é e que eu acho que é perfeito, e aí eu quero ser igual. E aí eu vou contra o que eu realmente sou e começo a criar essa imagem, essa autoimagem, essa máscara, e eu quero me enquadrar nessa máscara de qualquer maneira. E vem as redes sociais, e você falou bem, rede social ele é só uma ferramenta. Eu sempre defendo, rede social é como um carro. Bem utilizado, ele transporta, mal utilizado, ele pode inclusive tirar uma vida. Então, rede social, ela é uma ferramenta. Se eu uso ela bem e ela tem N utilidades para o bem, eu posso usá-la também. E hoje eu vejo muitos adolescentes e pessoas adultas também, não só os adolescentes, usando essa ferramenta de uma forma muito ruim, para se esconder ainda mais de quem se é. Esse medo de se colocar da forma como se é de verdade, com suas questões físicas, a realidade do seu aspecto físico, a realidade do seu comportamento. Então, você acha que é um medo de se colocar, tem a ver com o medo de ser criticado pelo outro? O que a gente sempre busca, desde sempre, assim, é segurança, aceitação, pertencimento, não é isso? Quantos problemas de saúde mental a gente não vê as pessoas com falta de saúde mental, e quando você vai ali dentro aprofundando no conteúdo dessa pessoa, você chega justamente que é na necessidade de aceitação. Quantos adolescentes não cometem suicídio no sentido de tiram a própria vida porque dentro do ambiente eles não encontram pertencimento. Então o pertencimento ele é inerente do ser humano. Dentro desse pertencimento aí vem as questões da imaturidade social em si e também desse adoecimento da psique. E aí eu fico fazendo de tudo, eu nego o que eu sou, eu nego, inclusive às vezes eu não consigo nem ver as qualidades que eu tenho. Eu olho sempre como uma pessoa tão imperfeita ao ponto de ter que maquiar, para quê? Para ser aceita, para pertencer a um grupo. Às vezes a gente está inserido em grupos que você nem se reconhece ali, mas você faz um papel. Eu faço um papel. Na rede social isso é muito fácil fazer papel, né? Eu faço um papel para estar ali naquele meio e eu nem sei por que eu quero estar ali. Eu quero estar ali porque é status, eu quero estar ali porque eu sinto que aqui as pessoas vão me valorizar. A gente está sempre em busca de valorização, essa é a verdade. Essa é a verdade, é a busca visceral, né, do humano, de valorização para pertencer, para se sentir pertencente àquele grupo. E nossa espécie, aí a gente tem que ver assim, a nossa espécie humana, pegando a história em si, né, das extinções de várias espécies, ela só não foi extinta justamente pelo pertencimento, né? A raça humana, ela não é a que tem dentro do reino animal, ela não é a que tem mais força. Mas quando ela se une em sociedade, em grupo, ela se fortalece em inteligência, em astutez, em rapidez, enfim. Então é da nossa natureza essa questão social. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos do outro para nos enxergar também. E a gente se sente seguro, por isso a nossa necessidade de pertencimento. Isso já vem lá, isso é ancestral. Essa necessidade de pertencer a um grupo. Então nós nos formamos em comunidade, dentro de uma identificação. Isso é natural, é uma preservação inclusive. O que vem trazendo o adoecimento é quando eu não me olho, quando eu não me auto-reconheço, no sentido de qual é a minha essência, e eu começo a construir máscaras para estar em grupos. Acreditando que essas vão me fazer ser aceita, elogiada, benquista e vão me propiciar estar dentro daquele grupo. Justamente, é isso que acontece, porque aí você pega a rede social, assim, esses aplicativos de relacionamento, por exemplo, quando você vai olhar, é claro que eu não vou me expor numa fotografia toda descabelada. Ali, né, daquele dia. Não, eu vou realmente me arrumar. Só que o que a gente vê hoje é um excesso de uma pele que não tem, é um excesso de um cabelo que não é um excesso de um corpo, você vai lá com Photoshop e um excesso. E aí quando você se olha, você está se achando lindo ali, a pessoa que está vendo também fala, nossa, como é bonita essa pessoa. Mas assim, aí é uma beleza externa. Quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço. Onde é que a gente pode começar a desfazer isso? Essa era a minha pergunta para você, como quebrar esse padrão, porque a gente critica, né? Porque as redes sociais, porque as pessoas, mas nós somos parte disso tudo. Então, o que fazer, o que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer em relação a isso? A gente precisa, Lívia,
se autoaceitar no sentido de entender que autoestima não é somente a questão física e estética. Fala-se muito, tem que ter autoestima, eu tenho autoestima ou eu não tenho autoestima, mas trazendo para essa questão da autoimagem. A autoimagem representa só 25% desse pilar que sustenta a autoestima. Então, o saudável começa quando eu começo a me reconhecer como um ser humano valoroso. Quais são os valores que eu tenho? O que eu entrego no sentido de valor? Eu tenho orgulho de quem eu sou? Eu tenho orgulho do que eu entrego, eu tenho orgulho dos meus princípios, eu tenho orgulho das escolhas que eu faço, eu tenho orgulho das habilidades que eu desenvolvo. A partir do momento que eu começo a me sentir, valoroso em relação ao que eu sou no mundo, a gente tem que pensar o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo. Todo mundo tem o seu lugar, todos nós temos centelha divina. Nós somos expressão da vida, expressão da divindade. A partir do momento que eu reconheço e com essa expressão de divindade, com essa centelha divina, eu faço bem, primeiro para mim e depois para todo o ambiente, eu posso não ter a melhor estética. Porque padrão de beleza ele é muito subjetivo, enfim. Então, assim, eu posso, de repente, ao olhar do outro, não ter a melhor estética. Mas aqui dentro, na minha centelha divina, a beleza, ela floresce todos os dias. Aí, quando eu acesso isso aqui, essa questão de esconder a aparência, de usar máscaras, fica em segundo plano, porque eu não vou ter vergonha de quem eu sou, então eu me exponho. Se a gente voltar, na nossa pergunta, que é o título aqui do nosso bate-papo, como conhecer alguém além do algoritmo e do Photoshop? Começando consigo mesmo. Seria isso? Se conhecendo? Se conhecendo, se entendendo. Por que é difícil muitas vezes também? Porque assim, vamos voltar lá de novo na tal da infância. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos pautados por uma educação que eu chamo de educação punitiva. Então, é a educação que critica, é uma educação que compara. Quantas vezes, uma educação que castra, quantas vezes, a gente não fala para a criança sempre, no automático, engole o choro, não chora, se você não fizer isso, você é muito feio. Então, a gente vai usando essas expressões e a criança, nós, vamos crescendo, e com essa mentalidade de que para ser aceito, eu tenho que ser belo, eu tenho que ser bom, eu tenho que acertar sempre, eu não posso errar. Então a gente já cresce com essas crenças. Então a gente já cresce meio que porque nós somos feitos de erro. O ser humano, se ele fosse perfeito, ele não era ser humano, né, gente? Para começar. Então nós somos feitos de imperfeições. E a partir do momento que nós somos feitos, mas eu cresço e sou criado dentro desse contexto de que eu tenho que ser perfeito para ser aceito. A gente vai ficar a vida inteira buscando essa perfeição para ser aceito. O primeiro passo é reconhecer que nós somos imperfeitos, que na minha imperfeição eu me faço perfeito ao olhar do outro. Então, nesse caminho, nessa busca, eu começo a me ver, a me gostar, aí eu falo que aí realmente a me valorizar, e aí eu desenvolvo a autoestima em todos os pilares e não só pautado na estética e na aparência física, e começo, aí sim, sabe aquela pessoa que você olha e fala, gente, se você olhar a estética, é uma pessoa comum, mas é uma pessoa bela? Sim. É uma pessoa que conseguiu que brilha. É uma pessoa que já conseguiu fazer esse caminho da transmutação e que o valor dela, o principal valor dela não está sustentado na estética. Então, Photoshop, se aparecer no Instagram com ou sem maquiagem, ela não perde o brilho dela. Nós estamos aqui falando, tanto do Instagram, mas é de uma forma... O Instagram é uma das N redes sociais que hoje tem, mas nós temos os aplicativos de relacionamento, onde as pessoas se colocam com essa autoimagem, com uma imagem estética, assim, que às vezes não corresponde à realidade e... Enfim, a pessoa não se coloca como ela verdadeiramente que é do humano, da vida, como ela é para todo mundo, pegando aqui, você vai lá para um aplicativo de relacionamento. Tem uma música do Jorge Mateus que me veio aqui na cabeça, Para falar de amor de verdade, eu vou te mostrar a minha pior metade, porque dentro ali, para atrair, é claro que eu vou mostrar o meu melhor, é claro que... O que eu tenho que ter consciência, e aí quem está nessa busca, e
aprimorar a comunicação. E a comunicação não é falar até o papagaio fala. A comunicação é toda... Não, porque as pessoas falam muito, eu sou muito responsável, eu ouço isso, assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Não. Se o outro não entendeu a mensagem, sua comunicação não foi boa. A verdade é essa. Então, quando eu desenvolvo a minha comunicação que engloba a linguagem, a percepção, e então a comunicação é muito mais sobre ouvir, sobre saber perguntar. Aí, nesse saber ouvir, saber perguntar, eu consigo, eu tô conhecendo alguém lá ali na rede social, ele é maravilhoso, fisicamente. Tá, mas assim, eu quero sair, chegar lá e me decepcionar? Não quero perder tempo. Então, se eu desenvolvo bem uma comunicação no sentido de, mesmo não estando ali, no tete a tete, nos olhos a olhos, assim, que é o que funciona de verdade. Mas para ter esse primeiro momento, se eu souber realmente me comunicar, ler nas entrelinhas, ouvir realmente o que aquela pessoa está trazendo, estar presente, eu vou conseguir identificar se essa pessoa ela é bonita por dentro, bonita de verdade, porque ou não. E aí eu posso fazer escolhas a partir disso. Mas até no tete a tete, muitas vezes a gente está muito fechado para olhar essa beleza, que é a beleza que realmente que é imutável. Porque essa beleza física, eu posso começar a me relacionar com uma pessoa maravilhosa esteticamente, com o tempo ela pode adoecer, emagrecer, realmente ter uma doença que vai tirar ela. Nós podemos envelhecer juntos, e a velhice, ela é linda, né? Mas a velhice, ela perdeu o vigor físico, o vigor físico. A velhice é tão linda justamente por isso, porque o que sobra da velhice é o que você é de verdade. É lindo, né? É lindo. Sim. Fabiane, então a gente pode, voltando aqui, né? O Instagram, esses aplicativos os aplicativos de relacionamento de uma forma geral, não só o Instagram, mas ele é como se fosse assim, ele é hoje o mais popular, o que está incrustado, né, no nosso dia a dia, da hora que acorda, da hora que dorme, na maioria das pessoas que vivem hoje em sociedade. Mas vamos lá, então a gente pode dizer que esse é um fenômeno hoje cultural, social, que advém de uma sociedade cujos seres estão adoecidos em si mesmos, não se reconhecendo, não reconhecendo essa porção frágil que eles têm, buscando serem aceitos a qualquer custo e aí não olhando para quem de fato são, suas negatividades. Seria isso? Seria isso. É que nessa busca da perfeição, eu começo a negligenciar o que a psicologia analítica traz, que luz e sombra. Como nós somos centelhas divinas, nós temos a nossa luz. Mas nós temos, como toda a natureza traz, temos a dualidade, a sombra. E quando eu entro essa busca pela perfeição, é uma forma de justamente ir colocando no subterrâneo as minhas sombras. Então, se eu não olho para as minhas sombras, olha o tanto que isso é real, o quanto nossa sociedade hoje é julgadora. Quanto menos eu olho para as minhas sombras, mais eu julgo, mais eu sou julgador. Em relação a mim, ou seja, uma autocrítica em relação ao outro. Sim. Né? Então, esse adoecimento no sentido de não ser estimulado, educado, para olhar para as sombras, aceitar as sombras. O que são as sombras, gente? Popularmente fala que é defeito, mas defeito quem tem é máquina. Na verdade, são questões psíquicas que a gente traz, que contrapõem dentro da dualidade a luz. Sim, nós sentimos inveja, sentimos ciúmes, raiva, ódio, pavor, ira, sentimos. Medo, ameaçados, né? Nós sentimos tudo isso. Então, isso é da natureza humana. O que precisa, no autoconhecimento que a gente aprende, é gerir bem essas sombras. Olha só, vamos lá, isso que você está falando é fantástico. Eu posso fazer uma correlação de que a pessoa, quanto menos trabalhada em si mesma ela está,
com essa coisa da negatividade dela e tal, mas ela tá focada no Photoshop, a tendência, né? Tá tudo aqui, a gente tá trabalhando com possibilidades, né? Não tem nenhuma afirmação categórica, mas a tendência é que ela confie, se firme e se afirme através de uma imagem, de uma máscara. Tem uma frase de Freud que fala assim, quanto mais perfeito o externo, maior os fantasmas internos, né? Maior os monstros. Então, assim, essa perfeição, quanto mais a pessoa se esconde, quanto mais ela não acessa as vulnerabilidades, o que ela traz de desafios, né, psíquicos, mas ela trabalha uma imagem de perfeição. E aí a perfeição estética, a perfeição na fala, a perfeição na roupa, aquela perfeição que você olha e fala, gente, não vejo defeito nessa pessoa, os hábitos, tudo muito, sabe, quando a pessoa sai de uma humanidade da espontaneidade. Sim. Tudo é muito calculado. Então, essas pessoas, eu tenho um pouco de medo. Vamos ficar atentos, né? De medo, assim. Fabiane, e vou voltar mais uma vez na nossa pergunta. O que a gente pode dizer aqui para as pessoas que estão acompanhando o programa Soul, como conhecer alguém, além do algoritmo e do Photoshop? Se fosse para dar, assim, conselho, se fosse bom a gente não dava, vendia, mas se for pra gente dizer, dar uma sugestão, o que você... Primeiro, autoconhecimento, primeiro se conheça. Não dá para conhecer o outro se você não se conhece, não dá para cobrar do outro o que você nem sabe se você entrega. Né? Então você fala assim, eu quero um príncipe, quero assim, um homem, também quero uma mulher idealizada, de casa, bonita, linda, loira, olhos azuis, enfim, aí você já olhou no espelho, entendeu? Porque o que você entrega? Você se conhece? O que você entrega internamente? Então, a partir primeiro, gente, entenda quem você é, entenda o que você traz, entenda os seus valores, entenda, e se você considerar que os seus valores que não são valorosos, desenvolva, é possível desenvolver. Sim. Então, o autoconhecimento primeiro é isso, ele te mostra que num espelho real, a partir disso você pode tomar atitudes, falar assim, eu posso melhorar nisso, esse comportamento não é legal, nossa, eu faço de tal maneira e eu nem percebia, e você vai se auto-melhorando a partir disso, você está realmente saudável, inteiro, para conhecer uma outra pessoa que também esteja inteira e assim transbordar dentro de uma relação. Eu saí meio capenga, digamos assim, com a minha autoimagem aqui, eu só tenho para oferecer, digamos, uma beleza que eu faço na academia, nada contra, adoro academia, enfim, eu gosto de coisas bonitas também, não é questão de não gostar do belo, é uma questão de eu me fazer, eu tatuar em mim essa persona, e não olhar a essência. Então, a partir do momento que eu olho, e aí eu vou para conhecer uma outra pessoa, eu estarei mais preparado internamente para reconhecer a pessoa que realmente é bela e tem também valor. E aí eu não vou ficar só ligado na estética, olhando, é bonito, não é bonito? Quantas mulheres não se relacionam? Conheço muitas mulheres assim, que não fizeram esse trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e tá esperando o príncipe encantado, um homem maravilhoso, tipo assim, uma perfeito. Fantasia, uma fantasia, gente, fantasia. Fantasia. E aí vai ficando só e ficando amargurada, porque não encontra, e tem homens também, a gente está trazendo para o lado da mulher, mas quantos homens que não idealizam e não consegue viver uma relação real. Gente, a relação real é feita de vulnerabilidade e de defeito. Perfeito. Então, não existe relação real. Amor verdadeiro é construído na vulnerabilidade e nos defeitos. Maravilha, Fabiane. Fechou com chave de ouro. Eu agradeço muito a sua participação e até uma próxima oportunidade. Lívia, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês que estão aí assistindo o programa sempre com temas tão edificantes, né? Que traz tanto conhecimento, tanto aprofundamento na psique, na espiritualidade também. Então, obrigada pela oportunidade de expor aqui meus pontos de vista. São só pontos de vista. Só pontos de vista. Maravilha. Muito obrigada, Fabiane. Obrigada a você que esteve conosco e até a próxima edição.